E aí galera, tudo beleza? Estamos voltando com mais um Responde Aí. Se você quer fazer a sua pergunta, não deixe de entrar lá no nosso grupo Áudio, Teoria e Prática e fazer a sua pergunta nesse post fixado aqui, ó. Vai lá embaixo e faz sua pergunta que a gente responde ela aqui. E a pergunta de hoje é uma dobradinha da Lucinha e do Júnior. E a pergunta deles é, em mixagem de bateria, só se coloca reverb somente nos tons e os pratos não? Eles querem saber se só coloca reverb nos tons e não coloca nos pratos. Bom, geralmente quando a gente grava uma bateria, né, tá tudo vazando em todo mundo. Então, ou seja, o microfone dos tons está captando os pratos e os pratos estão captando os tons e vice-versa. Então você acaba colocando reverb um pouquinho em tudo. Não existe uma regra. A grande questão é a interpretação daquela obra. E geralmente a gente consegue alinhar de acordo com a estética. Você está fazendo um rock and roll, você está fazendo um sertanejo, um jazz, um rock mais stoner, um rock mais metal, e assim por diante. Você tem que entender quais são as referências desse som para saber como você vai aplicar o reverb nessa bateria. Aí a gente tem vários exemplos diferentes. Tem exemplos, por exemplo, como uma bateria de jazz, onde a gente coloca um reverb e uma ambiência para o todo, né? A gente quer que todo mundo soe um pouquinho na mesma sala. Não precisa ter tanto reverb também. Você pode botar, por exemplo, só o reverb às vezes nos tons e não colocar nos pratos. Às vezes você vai colocar só no overhead para dar mais ambiência, porque você gravou num booth, numa sala muito pequenininha e assim por diante. Então não tem regra mesmo. Mas é muito importante saber que quando a gente coloca, por exemplo, reverb nos overheads da bateria, se a gente aplica um tipo de modulação no reverb, um chorus, um flanger ou alguma outra coisa afim, a gente precisa saber que isso vai dar uma pequena diferença de fase, as coisas vão sair um pouquinho do controle. Mas não tem regra, você pode ir ouvindo e falar, ficou bom, não ficou bom. Aí você vai interpretar com o seu próprio ouvido e com as suas referências. É que essas diferenças de fase, elas causam umas coisas como um som de disco voador, né, raio laser vindo dos pratos. Então às vezes você precisa se preocupar um pouquinho com isso. Mas nem sempre você vai ouvir isso, nem sempre vai ser muito aparente. Às vezes o efeito do chorus é muito sutil e não causa nada disso, causa simplesmente um aumento na imagem estéreo, por exemplo. Agora, realmente não tem regra, mas a gente tem a tradição de utilizar, por exemplo, um reverb de plate da Lexicon, bem clássico assim, né, nas caixas dos anos 80. A gente tem a tradição, por exemplo, de utilizar muita sala, muita ambiência, muita compressão nos microfones de sala, né, em algumas décadas, por exemplo, na década de 80 ainda você tinha baterias, né, no final da década de 70 para a década de 80 você tinha baterias monstruosas, gigantes, que a gente conseguia comprimir bastante o sala e captar o sala. E às vezes você pode até utilizar arquivos de impulse response, que são aqueles ERs, em alguns tipos de reverb específico. Aí você capta a sala, detecta o impulse response e consegue utilizar isso no próprio reverb que você tem digital in the box. Então não tem regra mesmo, às vezes você vai querer um tom gigante, aí você vai colocar um outro reverb que está fora da bateria, né? A bateria está dando mais uma ambiência com as primeiras reflexões, então você manda todas as peças para essas primeiras reflexões, manda, por exemplo, um plate desse anos 80 que eu mencionei para a caixa e coloca, né, os tons num hall gigante para parecer que eles são monstruosos, gigantes. Realmente não há regras, eu espero que eu tenha dado alguns exemplos para poder clarear a situação. É isso então, galera. Quem curtiu o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, apertar aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo e não se esqueçam das nossas lives todas as terças-feiras às 20h30. Entra lá e faz a sua pergunta. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.